Olá, bom dia e bem-vindos a esta sessão sobre forecasting com o Power BI, o Azure Synapse Analytics e o Azure Databricks. O meu nome é Rui Quintino, eu trabalho na DevScope, somos um parceiro Microsoft, já de longa data, especializados nas áreas de dados, integração, colaboração e inteligência artificial. Eu atualmente ajudo equipas e clientes a tirarem partido de tecnologias como Machine Learning, Data Science, com foco nas áreas de estratégia e produtividade destas equipas. Ficam os meus contactos, façam-nos chegar as vossas questões, sejam relacionadas com este webinar ou outros tópicos nas áreas onde atuamos, que são bastantes, e se não for uma área que eu possa ajudar diretamente, garanto que redireciono para alguém que pode. Então, o objetivo para hoje, vamos ver um cenário prático de forecasting com alguma escala, volume, e como podemos desenvolver de forma produtiva, com três das minhas ferramentas preferidas, o Power BI, o Azure Databricks e o novo Synapse Analytics. Não necessariamente por esta ordem, embora o Power BI efetivamente seja a minha preferida. O Synapse é relativamente mais recente, mas eu confesso que já ganhei alguma afeição à tecnologia, principalmente a parte dela, que vocês vão ver muito durante a sessão de hoje, e espero que percebam o porquê disto que eu estou a dizer no final desta sessão. Antes de entrarmos no cenário propriamente dito, apenas algumas palavras sobre forecasting. É verdade que o forecasting, e principalmente o forecasting recorrendo a métodos mais quantitativos, não é novo de longe, mas daquilo que me tenho apercebido é ainda fracamente explorado, por um lado. Por outro lado, também é bom perceber que só fazer os forecasts, por melhores que eles sejam, não chega. É preciso perceber como é que transformamos estes forecasts em decisões. E acreditem ou não, é algo que pode ser relativamente complicado e não é pensado o suficiente. E depois o retorno não é o mesmo. E mesmo com o Covid, mesmo agora com a questão do Covid, que obviamente invalidou muitos modelos, trouxe desafios reais a esta área, mas não se tornou, curiosamente, esta área menos importante. Eu até tenho sentido que até se tornou mais. A incerteza gera esta necessidade de percebermos o que é que está a acontecer agora e o que é que pode acontecer para a frente. Hoje vamos focar especificamente num cenário que é o forecast detalhado por multiloja, multi-artigo, multilocalização, com o objetivo de suportar decisões não apenas estratégicas, mas também táticas e operacionais, do dia-a-dia, semanal, ou seja, não apenas aquele forecast top level, que serve apenas, se calhar, uma parte reduzida da organização, mas efetivamente forecasts que cheguem a todo lado na organização e que todas as pessoas possam usar para várias decisões, seja de encomendas, planeamento de recursos, contact centers, etc. Ok? Então, o cenário que vamos ver hoje, como eu disse atrás, é um cenário com algum volume, apenas para ilustrar vários pontos, embora o volume não seja um aspecto crítico ou garantir bons resultados nos projetos de forecasting, obviamente. Às vezes até complica bastante, torna as equipas muito lentas a processar todo aquele volume de dados e não muito ágeis, e o webinar de hoje foca precisamente esse ponto, não tem que ser assim. Vamos usar um dataset público, não temos aqui nenhum dado privado, é um dataset com cerca de 50 GB e 1.5 mil milhões de registros, portanto já tem algum volume, está disponível na plataforma Open Datasets da Microsoft. É muito interessante, conseguem explorar desta forma rapidamente no Synapse Analytics, em segundos, literalmente em segundos, sem necessidade de criar nenhum cluster. O que é que eu posso dizer mais? É um dataset que na prática representa a nível detalhado todas as viagens de táxi. Vamos usar aqui um período pré-Covid. Por acaso estou a pensar em fazer um webinar especificamente forecasting
e Covid e os problemas que trouxe. Portanto, se tiverem as vossas questões, façam-nos chegar. Aqui os dados que nós vamos ver num período pré-Covid relativamente estável em termos de forecasting, 2017, 2018, 2019, onde curiosamente toda esta área de táxi estava a sofrer uma alteração bastante relevante, agora com a questão da Uber e similares. Vamos então usar esse dataset de referência. Vamos usar o Synapse, o Azure Synapse Analytics, para tudo que são queries e importação de dados para o nosso Data Lake. Vai ser aqui o nosso conector que vamos usar na vertente serverless, ou seja, numa vertente em que eu não preciso ter um cluster pré-criado e eu vou pagar por query. Vou pagar pelos dados processados em cada query, que eu acho que para equipas de Data Science é super interessante. Pelo dinheiro que poupam por um lado em ter clusters, e eu sei como é que é, vão estar 90% do tempo a não fazer nada, quase vos garanto, e por outro lado não têm que esperar 10 minutos cada vez que precisam de fazer um scale out do cluster ou arrancar o cluster. É muito interessante. Vamos usar o Synapse então para tudo que é em gestão e o conector SQL para o nosso Azure Data Lake Storage. O Synapse é mais vasto que isto, mas vamos usar dessa maneira. E vamos usar o Databricks para fazer o scale out do algoritmo Machine Learning que vamos usar, que é o Prophet. E depois vamos ver tudo isto, o output e mesmo a exploração dos dados no Power BI. Okay? É de certa forma uma versão resumida do nosso toolkit forecasting. Há outras peças importantes, mas que não vamos ver hoje. Podemos ver em webinars seguintes, o Azure AutoML, por exemplo, e algoritmos de Deep Learning para forecasting. Portanto, isso é uma área que não vamos ver hoje. Então, vendo como é que nós vamos importar então estes dados. Nós vamos usar o Open Dataset que está disponível já em Parquet e vamos usar o Synapse Analytics para fazer um query SQL bastante simples, serverless, portanto não vamos ter necessidade de criar nenhum cluster e depositar já os dados num formato agregado por dia que depois vamos utilizar no nosso Power BI. O formato agregado vai ser já por data e por location, por zona. O que permite que o dataset real vai ser de um tamanho muito menor do que o original e facilita depois todo o tipo de análise. Então, partimos deste dataset que vocês estão aqui a ver e aqui exatamente conseguem ver aqui 1.5 bilhões de linhas e 50 gigabytes aproximadamente. Ele está disponível já em Parquet. Há aqui uma nota importante: se quiserem que isto seja o mais rápido possível, convém criarem um Synapse Analytics na mesma região, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Então, o Synapse Analytics, podíamos fazer um webinar inteiro sobre isso. Obviamente é uma plataforma muito vasta e nova. Por um lado, a evolução do Data Warehouse, mas é mais do que isso, porque agora permite também, além de explorar em termos de bases de dados SQL, explorar data lakes e mais, ligar a Power BI, orquestrar data flows, muitas coisas. Hoje eu vou usar principalmente aqui a vertente serverless, on-demand do Databricks, o on-demand SQL Pools, para ingerir dados e para passar os dados para o Power BI. Mas aconselho vivamente que vão ver o Synapse, tem muitos tutoriais, muitos guias e já há muito, aliás, mesmo agora no Microsoft Ignite, há muitos conteúdos e sessões interessantes para ver. Nós aqui vamos então para já ver como é que podemos usar o Synapse na vertente SQL On Demand, o que significa que eu não tenho nenhum cluster a correr, eu não estou a pagar nenhum cluster e eu vou pagar por query. Este caso é um query que vai processar cerca de 50 GB de dados, dá à volta de um custo de 20 cêntimos. Obviamente, se for um query que estejam constantemente a fazer, pode valer a pena por terem infraestrutura dedicada e criarem mesmo uma SQL pool, mas para este tipo de cenários realmente isto é game changer, acho que nesta área, principalmente a nível exploratório. Então como é que nós podemos fazer isto muito rapidamente? O Azure Open Data Storage, na prática, já tem os seus dados num blob container, no Azure, e já estão em Parquet, o que torna isto realmente muito simples em termos de importação para o nosso Data Lake, e vamos converter num Parquet mais pequeno, que vai ficar no nosso Data Lake, protegido, mas já vai ficar por data e por localização.
Então vamos experimentar, eu já corri este query várias vezes, mas para verem o tempo, aliás, conseguem ver aqui o tempo que demorou da última vez, mas vamos alocar aqui para uma nova tabela, para uma nova pasta, e depois vamos logo fazer uma coisa que é criar uma tabela para que eu rapidamente, por exemplo no Power BI ou ligando o Management Studio, consiga simplesmente a seguir fazer um select como se fosse uma tabela normalíssima, mas não, na prática é uma tabela que vai estar guardada em Parquet. Então vamos executar isto. Os tempos têm alternado entre 40 segundos, 1 minuto, mais coisa, menos coisa. Enquanto isto executa, se calhar só relembrar, agora no Synapse, era uma coisa que não tinham antigamente de forma tão fácil. Podem executar, podem ter notebooks, executar Python, por exemplo, neste caso. Também funciona de uma lógica serverless, semelhante ao SQL Pool, mas os tempos de startup são geralmente um pouco maiores. Mesmo assim, ainda inferiores ao Databricks, tenho que dizer. Eu vou pôr aqui também este a executar. Este é um notebook que é um padrão muito semelhante àquele que vamos utilizar para o forecast. Aliás, neste caso até acho que podem ver que a execução foi muito rápida, porque a Pulse Spark já estava disponível, portanto executou tudo rapidamente. Já volto aqui para explicar. Vamos ver aqui se entretanto acaba este query. Portanto, novamente estamos a importar as 50 GB de dados. O SQL trata de toda a otimização e gestão do plano de execução e vamos importar para o nosso Data Lake Storage. Ok. Agora está a demorar um pouco mais de tempo, mas já está. Acabou agora. Vocês podem ver, portanto, criámos do nosso lado, do nosso Data Lake, deixem-me mostrar-vos aqui, no nosso Data Lake, temos aqui um visualizador. Na prática, o que aquele query esteve a fazer foi depositar em formato Parquet os dados já agregados ao dia e por localização. E confirmando, é sempre algo bom, confirmando que temos que ter cerca de... Eu guardei o count de registro original, obviamente, tinha que o fazer, porque é isso que nós vamos modelar, e temos os tais, não temos exatamente os dados todos, porque eu filtrei aqui alguma faixa temporal, mas temos cerca de 1.5 mil milhões de trips, neste caso, que comprimimos para um Parquet relativamente mais pequeno, apenas com 250 mil linhas, o que torna depois também, se eu quiser fazer o query deste, cada vez que eu faço um query e puxo todos estes dados, o custo é ainda inferior. Eu não sei, estava aqui a fazer uma estimativa por alto, se fossem 50 megabytes, isto era coisa para custar um query, cada vez que eu vou buscar os dados todos, 0.0002 euros, ok? O custo estimado, acho que já falámos daqueles 50 GB de cerca de 21 cêntimos, mais coisa, menos coisa. E aqui no final, depois de importar, conseguimos executar de imediato queries sobre os nossos dados. E reparem, isto é serverless, portanto eu não tenho um cluster ligado, a Microsoft, neste caso o Azure, é que está a gerir isso. Obviamente tem sempre alguma latência de segundos, não é uma coisa que se vocês vão ter um query aqui a bater milhares de vezes, não é para isso. Agora, para Data Science, para Machine Learning, realmente isto parece-me super interessante. Depois, isto não é nada mais, nada menos do que um endpoint SQL, de forma a que vocês conseguem chegar a ele pelo Management Studio, tenho aqui também, exatamente da mesma maneira, conseguem fazer queries SQL como se fosse um SQL normalíssimo, mas por trás o que está é a nova funcionalidade de Serverless e SQL On Demand, ok? E pela mesma razão, importar estes dados para o Power BI é facílimo. Ou seja, só tivemos que criar uma ligação SQL, dar o endereço do nosso SQL On Demand, que novamente não tem um SQL no ar, ele vai instanciar os recursos necessários sempre que eu fizer o query e opto por pagar por query, por dados processados pelo query. E neste caso faço um query normalíssimo, que é exatamente o mesmo query que posso fazer ali no estúdio do Synapse. Eu vou-vos mostrar aqui o tempo que isto demora a atualizar, e vão ver que é muito rápido, para algo que é completamente serverless. Ora, não é este aqui. Este aqui, vou fazer o refresh, ele vai contactar o on demand,
o SQL On Demand vai provisionar os recursos temporários necessários para responder ao query e vou ter os dados em poucos segundos aqui no meu Power BI, que são os tais cerca de 250 mil registros, mais coisa, menos coisa. Okay? Tal questão aqui pode às vezes ter uma latência maior até provisionar os recursos, mas a partir daí é bastante rápido. E já temos aqui os nossos dados, que são estes que vocês estão aqui a ver. Okay? Então, já temos os dados no Power BI e de resto eu acho que não há um projeto forecast que eu não recomendo e que nós não usemos o Power BI como peça fundamental a todos os níveis, quer para a exploração dos próprios dados e de suporte à equipa e depois, obviamente, para discussão e para, às vezes, também como output para os utilizadores de negócio. Temos então aqui os nossos dados, algo que eu diria logo para começar, e às vezes é uma boa baseline. Nós tivemos uma competição recentemente que só o forecast nativo do Power BI não dava para ganhar, mas já era competitivo, já era bastante bom. Tem outras limitações que eu vou passar a descrever. Ora bem, o forecast Power BI está disponível aqui. Tem algumas condições para aparecer, às vezes é uma funcionalidade que desaparece sem razão aparente. A razão mais típica é porque o eixo não é uma data ou um número, neste caso. Se vocês, por exemplo, tiverem uma semana, o ideal é criarem uma coluna data, como eu tenho aqui, que represente o início da semana, mas seja uma coluna data, para ativar esta funcionalidade. De qualquer maneira, estes dados que temos aqui são diários, por exemplo, eu posso ligar aqui o forecast. Diário, se calhar, é pedir um pouco demais, mas vamos tentar prever aqui. Vamos ver se funciona assim, prever 6 meses. Bem, vamos tentar dar aqui uma ajuda, como isto é diário, dizer que a sazonalidade. Bem, vocês reparam que ele tenta, e principalmente se for semanal, já agora deixem-me tentar semanal, se nós subirmos aqui o nível, e novamente como eu estava a dizer, eu tenho aqui uma coluna data que representa o início da semana, por isso é que isto funciona. Vamos voltar aqui ao forecast. Agora temos é que ajustar aqui ligeiramente e dizer obviamente que a sazonalidade neste caso já não é 365, ver se ele apanha a sazonalidade corretamente. Eu acho que sim, mas deixem-me confirmar. Isto deve ser semelhante. Exato, neste caso é exatamente igual, portanto ele detectou corretamente a sazonalidade da série temporal e para começar, o algoritmo é bastante interessante, dá resultados bastante interessantes logo out of the box para a maioria das time series, a não ser que sejam coisas muito, muito difíceis. A grande limitação é visual, ou seja, se vocês quiserem somar estes valores, se quiserem fazer alguma coisa com eles, não conseguem. Há algo que eu já fiz, e às vezes faço, para baselines, que é exportar os dados e depois importes manualmente. Agora, obviamente não conseguem fazer isto para todos os dados que vocês precisarem, mas é algo que podem considerar assim um one time, só apenas para um forecast mais simples, funciona. Depois tem outras limitações. Já falámos, não pode ser manipulado. Imaginem que vocês queriam agora ver, que é um pedido muito típico dos utilizadores. Olha, mas eu agora queria ver quanto é que se estima o meu total a final do ano, por exemplo, e não conseguem fazer porque isto é completamente visual. Conseguem ver os dados aqui, já agora, além de exportar, obviamente, conseguem ver aqui, inclusive os intervalos de forecast. Estão a ver aqui o forecast value e o lower bound e o higher bound do forecast, ok? Mas não muito mais do que isto. Okay. Outros problemas, às vezes mais subtis, é que ele não tem, obviamente, este algoritmo não tem nenhuma noção das datas de feriados. E se houverem feriados tipicamente ocorrem mais ou menos na mesma altura do ano, o Power BI vai tentar associar isso ao padrão quase sazonal, semanal durante o ano. O que pode acontecer se o feriado não for exatamente naquele mesmo período, naquela mesma semana, no ano que estamos a prever, os forecasts
vai ter tendência, por exemplo, se calhar a prever, a suavizar, porque vai ver numa semana, no ano passado, aconteceu uma baixa, na semana ligeiramente desfasada, no ano anterior também aconteceu, então ele vai dar a média das duas. Portanto, não vai ser grande coisa nesse tipo de cenários, principalmente se forem forecasts diários, ok? Mas é muito interessante para começar, e se não aparecer o forecast, lembrem-se, tem que ser uma coluna tipo data ou tipo número, ok? Como não temos também acesso aos valores, não os podemos guardar, e por acaso eu tenho a ideia que há 2 ou 3 pedidos, alguns deles até fui eu que criei, no Power BI e no Ideias, a pedir precisamente para termos acesso a estes valores, quer em DAX, quer em Power Query. Mas como não temos para já acesso, se vocês quiserem depois fazer otimização, simulação de cenários, não conseguem, não é? Estão limitados. Além disso, é um pouco opaco o algoritmo, embora haja alguns muito bons blog posts a explicar, por acaso não da Microsoft. A Microsoft só dá uma ideia muito genérica. Dito isto, o Power BI é fortíssimo a nível de exploração de dados e vocês olhando logo para a time series conseguem ver aqui alguns padrões, tanto que o algoritmo de forecast nativo do Power BI apanhou logo isso, obviamente, mas e é o que eu recomendo, eu mostro-vos aqui um exemplo daquilo que costuma ser o toolkit de forecast e de avaliação, algumas das visões mais pertinentes. A mesma time series, que vocês podem ver aqui, agora numa vertente semanal, a que nós acrescentamos os feriados também, porque dá muito jeito e é uma time series que eu sei que é fortemente afetada pelos feriados, vocês conseguem ver aqui cada um dos feriados marcados. Outra visão muito importante para o padrão anual é fazer o overlapping por um ano em cada série, depois fazer a mesma coisa a nível mensal, aqui é semanal, e vocês percebem logo que há aqui claramente padrões, e se estiverem a falar de um forecast diário, também é muito importante perceberem os padrões diários. E relativamente ainda aos feriados, ter uma ideia muito inicial, isto não é minimamente estatístico, mas dá logo para ter uma ideia que faz sentido. Enquanto os dias normais, vocês veem aqui, têm esta média diária, depois temos aqui alguns dias, já tem uma média diária muito mais baixa, e são feriados que fazem todo sentido. O dia de Natal, dia da Independência, são os feriados mais importantes, neste caso nos Estados Unidos. Algo que eu recomendo sempre também é vejam logo, façam logo o drill down por algumas das vossas dimensões de negócio mais importantes. Neste caso temos a localização, é isso que eu estou a usar aqui. Porquê? Porque às vezes a nível de forecast nem todas as localizações neste caso têm o mesmo peso, ou seja, neste caso há uma que tem muito mais peso do que as outras e isso é feedback pertinente. Os algoritmos, nós vamos ver de seguida, na prática, vão quantificar isto que nós aqui estamos a ver de forma muito visual. Para nós eu acho que é muito natural, usando aqui alguns truques data visualization, rapidamente chegar a estes padrões. O algoritmo, este em particular, o Prophet, que nós vamos usar a seguir, vai fazer algo muito semelhante, só que vai fazer de uma forma muito mais estatística e muito melhor quantificada. Algo também importante, a questão do multissérie. E vocês aqui claramente vão ver que este é o padrão geral, mas isto é o padrão geral, porque depois cada localização específica pode apresentar padrões completamente diferentes. E os algoritmos têm que se ajustar a isto. Ok? Este penso que não tem muito peso, mas vocês veem logo aqui, à partida, padrões de comportamento completamente diferentes. Muito bem. Vou colocar aqui. Mas deixem-me lembrar uma coisa e agradecer antes de mais à nossa equipa de BI, que tem um template fantástico, é aquele que estão aqui a ver com muito out of the box e boas práticas e interfaces já que permitem praticamente sem nenhum trabalho ter dashboards e relatórios a seguir as boas práticas e com bom aspecto, que é algo que para mim é sempre difícil.
A outra, mais na vertente aqui de time series e de forecasting, é que com alguns truques vocês conseguem ir reutilizando este tipo de templates. Já agora, se perguntarem, isto é um template da equipa de BI, duvido que possamos fornecer e é onde eu me baseio, mas para dizer, podem conseguir ir construindo vocês este tipo de templates que são reusáveis, ou seja, eu quando tiver um novo projeto de forecast, uma nova time series, eu não preciso novamente desenhar este report, porque ele adapta-se automaticamente, usando aqui alguns truques de DAX, como switch ou calculation groups, mais recentemente. Só isso, se calhar, dava outro webinar. Se tiverem interesse, façam também chegar esses pedidos e pensamos nisso, ok?